Então, nesse momento, a chapa 1 vai, em 10 minutos, expor os seus planos para a plateia. Já está marcando, amigo? A partir de agora. Tá bem. Muito boa tarde. Meu nome é Vinícius, sou estudante de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto e estou aqui representando a chapa 1. Boa tarde, meu nome é Gustavo, sou estudante de História, estou representando a chapa 1 também. Bom, 10 minutos é um tempo assim, complicado para a gente apresentar todas as propostas, né? Acho que cada proposta é interessante que a gente destrinchasse os porquês delas, mas a gente vai tentar trazer aqui um pouco do foco do norte que vai ser a gestão da chapa 1 caso eleita. A gente viveu um contexto, e é importante contextualizar isso ao FOP, ela se insere num contexto nacional muito maior, né? Muitas vezes a gente acaba não participando um pouco da vida política, às vezes se restringe à academia, né? A gente não entende que muita coisa vem de contextos políticos maiores, contextos onde a universidade está se inserida intrinsecamente. Se a gente deixar de lado o contexto político, a gente não consegue fazer proposta alguma aqui dentro, né? A gente tem que entender as causas dos problemas que a gente tem na nossa universidade hoje, que elas não são à toa, que são de interesses e vieses também de governos que estão aí há alguns anos. E enfim, a gente passou por um processo de expansão da universidade nos últimos anos, como todo mundo pôde perceber, aumentaram-se muito as vagas nas universidades, mas infelizmente a assistência estudantil ela não acompanhou a abertura de vagas. Então, assim, o número de vagas nas universidades aumentaram em 80%, a assistência estudantil, o investimento nas universidades aumentou em 20%. Isso é bastante complicado, é um dado ruim e que a nossa universidade sofre hoje muito. Então, o principal carro-chefe hoje da nossa campanha, da nossa proposta e da nossa atuação vai ser a questão da assistência estudantil. Não adianta a gente aumentar as vagas na universidade se a gente não tiver como ficar dentro da universidade. E a UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, é uma das 5 universidades com maior número de evasão de estudantes no Brasil hoje. De 2009 para 2013, a evasão das universidades aumentou e hoje está na faixa de 13%. A gente já tem uma população que pouco acessa a universidade, quando acessa, em sua grande maioria, uma universidade particular. Então nós somos aqui, querendo ou não, uns poucos privilegiados por estarmos ocupando esse espaço. E ainda assim ocupando a duras penas, porque muitos problemas são colocados à nossa frente que a gente tem que se virar. E aí, dentre eles, é onde a gente quer trabalhar durante a nossa gestão. Questão das bolsas. A gente tem bolsas que são muito pequenas, que não condizem com a nossa realidade, não condizem com o mercado que está colocado aí fora, com os gastos que nós temos que ter. E bolsas que não acompanham, por exemplo, o reajuste da inflação. Ou a bolsa de todo mundo aumenta todo ano. Acho que não. Isso tem que ser uma luta mínima da universidade, isso é básico. Se aumenta os preços das coisas lá fora, como que nossa bolsa não aumenta? Nosso poder de compra diminui. As bolsas da Universidade Federal de Ouro Preto são muito baixas. Não adianta a gente achar que o que é dado para a gente é colocado como se fosse, nossa, que bom que eu estou aqui e estou ganhando isso daqui. Na Universidade Federal do Pará, por exemplo, as bolsas permanentes são de R$600. Por que aqui não é? Qual que é a diferença? Na Universidade Federal também não é tão público quanto, tão federal quanto. E aí, por que a gente não tem isso hoje? A gente precisa de bolsas, mais bolsas, inclusive bolsas para estágios, que tem muito curso que sofre aí com não tendo como ficar, não tendo onde morar, tendo que mudar de cidade em cidade, inclusive para poder cumprir sua carga horária de estágio, não tem bolsa para isso. Como é que faz? Como é que a gente fica? Vamos sair da universidade? O REMOP, eu acho que é óbvio, não precisa nem da gente falar isso assim. É óbvio que, inclusive, as duas chapas, imagino que vão lutar pela reabertura do REMOP. Imediatamente, a gente sabe que o REMOP está pronto, sabe que falta pouco para abrir, e na verdade ninguém explica exatamente por que não abre, mas ele é extremamente necessário para uma mínima assistência estudantil aqui dentro da universidade. Haja vista que nossas vagas aumentaram, nosso RU foi fechado, anda na contrapartida de qualquer demanda estudantil que a gente possa ter. A questão do transporte, a gente já teve transporte intercamp aqui na universidade, e aí vale dizer que o plano de desenvolvimento estudantil, plano de desenvolvimento institucional, que é o plano de metas que a universidade colocou do ano de 2011 para 2015, seria aumentar a inter-relação entre cursos, aumentar a inter-relação entre as disciplinas, e aí isso demanda um transporte entre os campos que seja barato, ou que seja gratuito.
A gente tem matérias que os estudantes têm que cumprir em Ouro Preto, Mariana, ou de repente não fazem isso porque não conseguem, porque não tem o transporte para isso. Mas já visto que a gente não tem assistência aqui, a passagem, por exemplo, do nosso transporte ainda é muito cara. A gente não tem meia passagem, por exemplo, que vai ser uma das lutas da nossa gestão também. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter dentro da nossa universidade, é uma das propostas iniciais que a gente vai ter, é a descentralização. Então, tanto do DCE, e aí para poder representar adequadamente os estudantes, principalmente que estão em outros campi, como Mariana, João Monlevade e Ipatinga, a gente pretende que haja uma subsede do DCE nesses campos, para que a gente consiga ter uma maior relação, maior integração, para que a UFOP seja de verdade integrada, e seus estudantes possam sim ser devidamente representados. Para que sejam devidamente representados, também precisamos de uma descentralização das instâncias deliberativas da universidade. Então a gente não pode ter só a Prograde aqui. Imagina a dificuldade que os estudantes de João Monlevade têm, por exemplo, quando precisam vir à reitoria de graduação. Não é simples, não é barato, não é fácil chegar aqui em Ouro Preto sempre que se precisa. A gente precisa de uma descentralização dessas instâncias também, para que verdadeiramente nossa universidade consiga ser plural, consiga ser efetiva para todos os estudantes, e não só para quem está em Ouro Preto, ou só para outro campus, ou só para outro campus, ou só para alguns. A universidade tem que ser de todos. Acho que é para isso que a gente entrou aqui na Universidade Federal Pública Gratuita. A luta para tudo isso não vai ser simples, com certeza não. E aí, uma das grandes frentes de atuação nossa vai ser, com certeza, o fortalecimento dos centros diretórios acadêmicos. E é por isso que a gente procurou compor uma gestão em que a grande maioria dos seus membros, dos seus 33 membros, já tivesse alguma bagagem em participação em centro diretório acadêmico. Todo mundo aqui já construiu o CA, já construiu o DA, já construiu inclusive movimentos nacionais, movimentos de executivas de curso que trabalham com muitos centros diretórios acadêmicos. Sabemos as dificuldades para alcançar tudo isso, sabemos os percalços para conseguir conquistar tudo isso e sabemos os caminhos que deverão ser seguidos. Então, assim, a gente tem na nossa gestão a ideia de um fortalecimento do CEAS, fortalecimento da representação estudantil dentro da universidade, dentro do município, inclusive, para que a gente consiga, assim, ter os estudantes devidamente representados. Ter todas essas demandas que a gente tem, que passam desde o aumento de bolsas, que vão exigir um maior financiamento da universidade, até papel higiênico no banheiro, por exemplo, da Escola de Minas, que não tem, a gente precisa estar devidamente representado. A gente precisa saber onde se inserir e onde lutar para isso. E a nossa chapa sabe, a nossa chapa está articulada, inclusive não só com movimentos locais, não só com centros diretórios acadêmicos daqui, mas diversas executivas de outros cursos, diversos DCEs, diversos centros diretórios acadêmicos de outras universidades vão apoiar a nossa gestão, justamente porque a gente está numa conjuntura bastante complicada. Não sei se a gente consegue ter essa visão, mas no ano de 2012 a gente teve uma das maiores greves das universidades federais, mais de 50 e tantas universidades federais paradas, ao mesmo tempo, junto com outras mais de 30 categorias profissionais em greve, no ano que foi de eleições municipais. Em 2013 a gente teve a conjuntura das manifestações no mês de junho, e a ausência do DCE prejudicou em muito a nossa mobilização desde momento, porque com certeza as universidades que tiveram um DCE ativo, que conseguisse organizar seus estudantes, conseguiram obter bastante êxito e conseguiram lograr diversas vitórias na luta que eles travaram durante esse período. Então a gente precisa de um DCE que seja ativo, organizado e saiba por onde andar. E com certeza a Chapa 1 vai saber representar os estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto. Nós da Chapa 1 nos provamos a pensar também qual é a cor e a classe dominante, na nossa universidade. Apesar do Reúne ter ampliado as vagas para as pessoas de classe mais pobre, as cotas agora, e estarem ampliando também vagas para as pessoas negras e indígenas, a gente tem que pensar que ainda é discrepante, a diferença entre brancos e negros na universidade, entre pobres e ricos na universidade. As pessoas mais pobres muitas vezes estão nas universidades particulares, não tem oportunidade de estar aqui na Universidade Federal. Isso aí bate não só em assistência estudantil, depois que essa pessoa entra aqui, mas bate também em moradia estudantil, que é um problema, um dos problemas principais de João Monlevade, se não o principal, porque lá nem tem a moradia estudantil pública, federal, e é um problema de Mariana também, porque lá a gente só tem 7 casas, totalizando 84 vagas,
e 3 mil estudantes, né? Não condiz com a realidade, não bate com a realidade. Todas as casas lotadas, e aí, muitas vezes, tem a especulação imobiliária que surge depois dessa não condição das pessoas estarem nas moradias federais, elas... Agradecer a compreensão do colega e passar agora para a chapa 2. Boa tarde a todos, meu nome é Samuel, sou estudante do curso de Direito aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, sou representante da chapa 2 da chapa Interação. Pessoal, eu acho que eu vou até levantar aqui porque, sério mesmo, esse momento é muito importante. Vamos nos apresentar, né? Meu nome é Lucas Costa Bicalho, eu sou estudante de engenharia de produção lá do campus de João Levade, filhos do Reúne, com muito orgulho, com muito desenvolvimento, muita luta, a gente conseguiu muita coisa lá na UFOP de João Levade, e por isso a gente está se candidatando aqui. Viemos a todas as reuniões do CEDEB após a greve, estivemos aqui, estivemos em Mariana, estivemos em João Levade, o pessoal teve a oportunidade também de estar construindo coletivamente também esse momento de resgate ao DCE. Estivemos no Somar Juventude também, convocando uma reunião exatamente para tratar sobre esse resgate do movimento estudantil combativo, de luta, em defesa dos estudantes, para propor uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que é dever do Estado e direito de cada um da gente aqui. Então, pessoal, para falar um pouquinho dessa construção coletiva que aconteceu aí nesses últimos tempos, a gente saiu da greve, vamos falar assim, fragilizado, né? Pela mobilização estudantil, pela não participação da coletividade em forma massiva das reivindicações justas da greve. E a gente se depara com essa situação de construção de 2 anos e chegamos aqui agora, nesse momento, nesse debate importantíssimo. A todo momento a gente pautava, o processo deveria ser politizado, deveríamos, por que não, ter 1, 2, 3 chapas dos estudantes organizados. Mas não, infelizmente a galera não participa de boa parte e só no momento crucial que a gente tem uma massividade interessante como aqui está agora nesse auditório. Então, pessoal, falando um pouquinho do DCE, né? É um instrumento de luta estudantil que defende, que propõe em defesa especialmente da universidade pública, gratuita, de qualidade e da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. E a gente coloca isso com muita clareza e já emendando umas propostas nossas aí para apresentar também a questão do Ciência Sem Fronteira, que a gente quer ampliação, a gente quer a manutenção para as diversas áreas das ciências, não somente para as tecnológicas e para as engenharias, assim como também pensando na extensão aí, a gente quer a ampliação do projeto Rondon, né? Que quem participou e quem participará, e eu acredito piamente que é uma oportunidade ímpar de complementar a formação nossa, observando, vivendo um pouquinho nas realidades mais duras do país, onde temos índice de desenvolvimento humano dos menores, né? O Rondon é aplicado lá, e a gente pode ter um pouquinho da noção das desigualdades que existem nesse país e trazer para esse cotidiano nosso aqui, e a gente vê que a UFOP é uma universidade respeitada, que a gente tem uma educação que está se estruturando, está avançando, ainda não é da forma que gostaríamos, mas está avançando. E a gente, nesse tempo de Reúne, falando especificamente com o João Levade, a gente está dentro do Plano Nacional da Educação, do Plano de Desenvolvimento da Educação, que está até 2020 planejado, para a gente ter expansão da universidade, para a gente ter mais investimentos na educação, com 10% do PIB. E aí a gente entende o Reúne, nós apoiamos o Reúne, reconhecemos as diversas dificuldades que tem, principalmente que tange a pauta central nossa aqui na UFOP, que é referência à assistência estudantil.
E a gente está lá reivindicando a moradia estudantil na UFOP por inteiro, para todo mundo, que assistência estudantil não é só para aqueles que estão com critério, vulneravelmente, economicamente falando, é para todos. E a gente tem que romper com esse conceito de que assistência estudantil é só para pessoas com vulnerabilidade econômica e entender que a universidade tem que assistir a todos com moradia digna, com alimentação digna, com infraestrutura digna, biblioteca, auditórios, no caso lá em João Levade a gente está com esse problema, transporte, intercâmbio, e enfim, isso é só uma básica apresentação. A gente está pronto para o debate, pronto para dialogar com a comunidade e para ser uma representação de luta e trazer essa entidade do Diretório Central dos Estudantes para o cotidiano de cada campus, para a gente ter de fato uma representação real dos estudantes e propor, intervir na sociedade e mudar através do conhecimento, galera, que a gente está aqui desenvolvendo nessa sociedade da academia, do cientificismo aí, da Universidade Federal de Ouro Preto por inteiro. Boa tarde novamente a todos. Até corroborando com o que o Lucas colocou, e também fazendo um contexto do nosso momento dentro da Universidade Federal de Ouro Preto, nós estamos num momento único dentro da Universidade Federal de Ouro Preto no contexto institucional, né? A partir do plano de desenvolvimento institucional, várias oportunidades apareceram para nós estudantes, todos nós, seja pelo DCE ou seja pelas entidades de base, de debater e decidir de forma mais enfática, de forma mais efetiva, junto à administração da nossa universidade, decisões como, por exemplo, a paridade nos conselhos superiores, que nos daria de forma muito mais efetiva e muito mais igualitária, decisões como, por exemplo, assistência estudantil. Até corroborando com o que o Lucas colocou também, a questão da assistência estudantil, né, essa vulnerabilidade, hoje tudo é vulnerabilidade, né, e não é pontuado de caso a caso, né? Dentro da própria assistência, eu entendo que a luta é geral, seria de todas as chapas, como está sendo a questão da abertura do REMOP, e a gente sabe também, politicamente falando, que a abertura do REMOP, apesar de realmente não estar verdadeiramente claro para todos nós, faltou um pouco de vontade política, já que houve uma promessa da nossa administração da abertura do REMOP em agosto do ano passado, né? Os prazos vão acontecendo, os prazos vão se passando e, infelizmente, o que a gente vê é que uma pitada de vontade política da administração pode resolver boa parte dos problemas, ou pelo menos dar espaço para que a nossa universidade, os estudantes, não só os estudantes, mas os técnicos também, é bom lembrar isso, os técnicos também têm uma vulnerabilidade em caráter de decisão dentro da nossa universidade. Outro ponto importante colocar, como eu disse, nós estamos passando um processo também de reestruturação do Diretório Central dos Estudantes. E dentro dessa reestruturação, a nossa chapa, a chapa 2, a chapa Interação, ela se pauta principalmente num calendário de prioridades, né? Não dá para resolver todos os problemas da universidade de uma só vez, né? Mas, obviamente, existem problemas emergenciais que devem ser resolvidos. Não só conceitualmente e colocando nas propostas concretas do que deve ser feito, a própria Constituição e formas de organização do nosso diretório também devem ser revistas, né? Então a nossa chapa entende que desses pontos primordiais que a gente vai estar pontuando num calendário de prioridades é a própria questão do nosso estatuto, o estatuto do DCE, que após as grandes mudanças que houve na universidade desde a sua criação na década de 80 até os dias de hoje, né, precisa contemplar todas as universidades e todos os campos, né? Lembrando até que muito provavelmente vai ser decidido e definido a criação de um novo campus no Vale do Aço, né, com a criação do curso de Medicina em Ipatinga e outras engenharias em cidades que compõem o Vale do Aço. Então, cada vez mais, a nossa chapa vai lutar pela relação multicampo, a relação que garanta a todos os estudantes, e agora cada vez mais distante, tenham a oportunidade de participar das decisões e dos processos que ocorrem na nossa universidade, tanto no que diz aos estudantes,
tanto no que diz a própria instituição, coisa que hoje, até o momento, a gente percebe claramente que a gente não tem tido voz perante a universidade. Então, eu agradeço o espaço para a palavra para a gente fazer a primeira apresentação. Então, agora, seguindo as regras do debate, partiremos justamente para o debate entre as chapas concorrentes, e onde cada chapa formulará 3 perguntas à sua chapa opositora, e essas perguntas versarão sobre o Reúne, a moradia estudantil e a reconstrução do DCE. Procederemos agora ao sorteio. A chapa 1 será a primeira a formular sua pergunta. Lembrando que vocês têm 2 minutos para fazer a pergunta e a chapa que terá 5 minutos para responder, ok? Reúne. Em 2007, o Reúne, programa do governo Lula, do PT, partido do qual a chapa possui 2 filiados, ampliou a entrada